E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro anunciou nesta manhã de quarta-feira a contratação do Joseph, de 26 anos, que vem emprestado pelo Capivariano até o final da temporada. Na carreira ele foi zagueiro ou volante, mas chega como opção no Cruzeiro para jogar na lateral direita. O vídeo de olheiro sobre ele já está pronto, deve ir pro ar na sexta-feira. Eu tinha até prometido o vídeo para hoje, mas como tem várias notícias aí que surgiram nas últimas horas, eu adiei esse vídeo de olheiro para sexta-feira. Também não é nada de muito especial assim, tá? E assim, convenhamos, analisando essa contratação de qualquer aspecto que a gente quiser analisar, não parece ser uma boa contratação. Então o que nos resta é torcer para dar certo. Antes mesmo da oficialização, ele já estava treinando com o grupo. Ontem, inclusive, o Cruzeiro postou uma foto do treino em que é possível ver o Joseph meio desfocado lá no fundo da imagem. Então boa sorte para ele e para nós. Uma boa notícia aí nas últimas horas foi trazida pelo Samuel Venâncio lá da Itatiaia, que o Cruzeiro acertou ontem o pagamento de uma folha do administrativo, tá? A folha salarial referente a abril, que venceu no início de maio, foi paga para o pessoal da categoria de base, do feminino e para os funcionários administrativos mesmo. Mas essa galera ainda convive com atrasos do ano passado, além do 13º. E com o elenco do profissional masculino tem bastante coisa atrasada, visto que os meses de março e abril desse ano ainda não foram pagos e também tem atraso de vários meses da última temporada, que foram pagos parcialmente. A estimativa, segundo uma matéria do GE, é que o Cruzeiro deva hoje 10 milhões de reais a seus colaboradores. A gente olha para esse elenco do Cruzeiro hoje, eu acho que todos vamos concordar que não é um plantel extremamente qualificado. Tem alguns bons jogadores, muita gente questionável, né? E também tá muito nítido que o Cruzeiro não tem condição de ter esse elenco que tem hoje. E a maior prova é que a gente tá atrasando o salário de todo mundo. É um time muito caro e que entrega muito pouco. E aí vem aquele questionamento, né? Qual a chance disso dar certo? Nesse aspecto particularmente, o Cruzeiro está repetindo o mesmo erro da última temporada e eu acho que é muito mais proveitoso você ter um elenco com jogadores de menos nome, jogadores mais novos e consequentemente mais baratos e que você consiga pagar em dia, do que ter um elenco cheio de gente cascuda, como é o caso desse plantel do Cruzeiro, mas você não paga ninguém. Se você faz o planejamento financeiro e chega à conclusão que pode ter um elenco que vai gastar R$1 milhão por mês, você não pode ter uma folha que gasta 3, 4 milhões, você tem que trabalhar com 1 milhão por mês e infelizmente essa é uma regra que o Cruzeiro mais uma vez não está seguindo, tá? Então é uma ótima notícia que tenha pago uma folha para essa galera, bacana, mas aí a gente tem que agir igual aquele pai que recebe o boletim do filho sem nota vermelha, né? Parabéns, não fez mais que a sua obrigação. O meia Marco Antônio foi colocado pelo Cruzeiro na lista de atletas negociáveis. Segundo a apuração inicial do portal Deus Me Dibre, o clube informou ao staff do atleta que ele não faz parte dos planos e deve buscar um time para jogar por empréstimo. Se você lembra, né, eu fiz um vídeo aí há coisa de 1, 2 semanas atrás sobre uma lista de dispensas em que eu falei primeiro dos jogadores que eu acho que o Cruzeiro iria se livrar, digamos assim. E o Marco Antônio estava nessa lista justamente porque não vinha sendo aproveitado. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa daqui uns dias com o Lucas Ventura, né, o Nonoca, que inclusive está fazendo aniversário hoje, então parabéns para ele. Mas com relação ao Marco Antônio, emprestar um jogador que não vai ter chance no time não tem nada de errado. Inclusive, é muito melhor emprestar para que ele jogue em outro clube, para que ele possa desenvolver seu futebol, do que ficar do jeito que tá, encostado, parado, só treinando. Isso é a pior coisa que pode acontecer com qualquer jogador, especialmente um cara novo que tá na idade, né, de evoluir. Só que esse caso do Marco Antônio tem uma particularidade, que é o fato dele ter passado aí 7 meses fazendo um processo de fortalecimento muscular, com o Cruzeiro dizendo, não, a gente tá preparando ele e tal. Aí quando o cara finalmente tá pronto, se coloca à disposição, não, a gente não quer contar com ele, bota o
cara para escanteio. Tem uma sacanagem aí, sabe? Porque o cara ficou esse tempo todo se submetendo a todos os procedimentos que o clube quis, se colocando à disposição e tudo mais. Ele é um profissional do clube, ele tem obrigações? Claro que tem, mas o clube também não tá agindo com ele de uma forma muito correta, na minha opinião. E você pode argumentar, mas Emerson, ele foi observado pela comissão técnica que decidiu que tem outros jogadores melhores que ele para a posição. Beleza, eu consigo entender isso. Agora, você vai me convencer de que o Marco Antônio é pior que o Claudinho? Se você pensa isso, tudo bem, mas eu discordo totalmente. E quando a gente entra nessa onda de que a comissão técnica avaliou, a gente tem que considerar também que jogadores como Jadson Orelha, que está sempre envolvido nos jogos do time principal, treina muito bem e foi muito bem avaliado. Aí, se essa avaliação existe, ela não está sendo bem feita, porque até as pedras da rua sabem que o Jadson é um jogador muito fraco. E tem um outro ponto nessa história que eu acho que a gente deve refletir um pouco, é sobre esse negócio de que o Cruzeiro vai ao staff do jogador e manda ele procurar empréstimo, né? Porque já fizeram isso no caso do Paulo Eduardo e agora do Marco Antônio também. Negociar os seus ativos é um papel do diretor de futebol do clube, não é um papel do staff do jogador apenas. E aí a gente tem que fazer um parêntese para falar do Mazuco, porque ele chegou passando uma boa impressão, contratou alguns jogadores interessantes, é fato que alguns ainda não deram retorno, mas deu bons indícios ali de um trabalho legal. E o cara simplesmente desapareceu, ele tá igual o presidente Sérgio, que quando o time ganha ele aparece abraçando todo mundo, quando perde ele some. Acho que todos os torcedores do Cruzeiro vão concordar que nos últimos anos o melhor diretor de futebol que a gente teve foi o Alexandre Matos, né? E pra mim a grande virtude do Alexandre Matos nunca foi contratar jogador, até porque ele pagava salários altíssimos e comprava jogadores por valores também meio fora ali da realidade de mercado. O grande mérito do Matos, na minha opinião, era as vendas. E aí eu vejo que tá faltando um trabalho mais assertivo por parte do Mazuco, porque tem uma série de jogadores que claramente o Cruzeiro não quer contar com eles, mas não consegue se livrar. Um bom exemplo, o Léo. A diretoria tá doida para se livrar do Léo e não consegue. Ariel Cabral tá por aí também. Henrique, a mesma coisa. Marcelo Moreno, que a gente vai falar daqui a pouco, é outro que tá aí também. E a gente jamais pode esquecer que ficar com esse elenco aí com 40 jogadores ou mais, como é o caso do Cruzeiro hoje, é péssimo, porque fica muita gente insatisfeita sem jogar e a folha salarial cada vez maior e cada vez onerando mais, né? É muita gente que não tá produzindo. E falando no Marcelo Moreno, ele foi convocado para a seleção boliviana que disputará jogos das eliminatórias da Copa e da Copa América. Ele vai para a seleção a partir de sábado agora, nem vai participar dos jogos treino e tem o retorno previsto para o final do mês de junho. E falo essa data porque provavelmente a Bolívia não vai passar da primeira fase da Copa América, como nunca passa, né? E o último jogo marcado aí da Bolívia é no dia 27 de junho contra a Argentina. Então o Marcelo Moreno perderá pelo menos os 7 primeiros jogos da Série B pelo Cruzeiro. E com relação àquela possibilidade dele ser negociado, ninguém fala mais nisso, não tem especulação nenhuma, parece que não tem ninguém querendo o Marcelo Moreno, então tudo leva a crer que ele vai continuar no clube, tá? Vamos torcer para que ele faça aí uma grande Copa América, atue bem pela Bolívia, ou que ele volte transformado, jogando bem aqui pelo Cruzeiro, ou que ele volte com uma proposta, né? E qualquer um dos casos aí eu acho que vai ser melhor do que essa situação que a gente vive hoje, só não pode mandar de volta o sósia. O atacante Zé Eduardo vive a expectativa de retornar aos treinos. Segundo o Globo Esporte, os exames cardíacos feitos na última semana mostraram uma melhora e ele pode ser liberado para voltar a trabalhar com o grupo. Essa liberação ainda não aconteceu, tá? Eu imagino que o Cruzeiro tá fazendo todos os testes do mundo, exames, para se certificar mesmo de que o cara tá em boas condições e que não vai oferecer nenhum risco para a saúde dele voltar aos treinamentos, né? Tomara que tudo caminhe bem, ainda não tá liberado, tá? Para voltar aos treinos com o grupo, mas isso pode acontecer nos próximos dias, então vamos torcer por ele. O Cruzeiro acertou a renovação de contrato do goleiro Denivis até o fim de 2023. O vínculo do goleiro terminava em dezembro desse ano e, segundo o Globo Esporte, nesta renovação foi estipulada uma multa rescisória para o exterior de 300 milhões de euros. O Denivis é um goleiro muito promissor, atualmente é o principal goleiro do Sub-20 e muitas vezes treina também com o time principal, né? Mas o engraçado dessa notícia é realmente esse papo aí dos 300 milhões de euros, porque todo mundo sabe que a multa é 300 milhões, mas se oferecerem 300 mil, o Cruzeiro vende. É uma ótima notícia a renovação, ele me parece ser de fato um atleta aí que tem muito futuro. Mas só embarcando um pouco aí nessa viagem de 300 milhões de euros, tá? Pela cotação atual, esse valor seria mais de 1 bilhão e 900 mil reais. Isso paga todas as dívidas do Cruzeiro e nos daria condição de ter aí provavelmente o time mais forte do futebol brasileiro, né? Pena que é só no sonho mesmo. Encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo.
Valeu!